Casaca, 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 casaca. A turma é boa, é mesmo da fusaca. Vasco, Vasco, Vasco. Vamos então confirmar para você as escalações de Coritiba e Vasco da Gama para o jogo desta noite aqui no estádio Couto Pereira, com temperatura agradável, 14 graus aqui em Curitiba. O time da casa, o time Coxa Branca, começa o jogo com 4 zagueiros, 4 no meio e 2 no ataque. Desenhando assim para você: 1 Fernando, 2 Jusemar pela lateral direita, 5 Miranda, 3 Wagner e meia dúzia Adriano. Aí no meio de campo, 4 Ataliba, o primeiro volante, 8 Roberto Brum, o segundo volante, 7 Ricardo e 10 Reginaldo Vital. No ataque, 9 Tuta, 11 Aristizábal. O técnico é o Antônio Lopes. A expectativa da entrada em campo do Curitiba. Vamos agora ao outro lado, vamos ver o lado do Vasco. O Joel Santana fez um mistério danado, dava a impressão que o Vasco teria uma grande novidade para o jogo desta noite, mas é só uma inversão ali, vai jogar o Chiquinho na lateral e o Silva está escalado no meio de campo. É isso, Eric Faria? É isso, Luiz Roberto. A novidade do técnico Joel Santana, o mistério do técnico Joel Santana, para ele guardar a escalação a 7 chaves até 2 minutos antes do time entrar em campo, se chama Silva. Um volante, jogador revelado nas divisões de base do clube, o técnico Joel Santana, então armando um esquema defensivo para essa partida contra o Curitiba. Coutinho, Silva e Emerson, os 3 volantes do Vasco, Luiz Roberto. O Vasco que vem empurrado pela vitória no Clássico contra o Flamengo no último domingo. O Vasco venceu o Clássico, jogou o Flamengo ainda mais em uma semana tão complicada. Mas vamos então confirmar agora para você. Quero lembrar o seguinte, daqui a pouco você vai poder participar da escolha do craque do jogo. Já já eu explico melhor como funciona, mas você aí vai poder participar com a gente e escolher o craque do jogo entre Vasco e Coritiba. Vamos à escalação do Vasco da Gama, que saiu agora há pouco. O Santana segurou até quase o início do jogo, mas o Vasco vem assim, também no 4-4-2. A gente desenha o 4-4-2 no campo ali para você. Olha. O time do Vasco tem então Cássio, goleiro número 1, Thiago Maciel, número 2, lateral direito, Fabiano 4, Henrique 3, os zagueiros, e Chiquinho, lateral esquerdo, número 6. 5 Coutinho, um volante, 7 Emerson, outro volante, 19 Silva, mais um volante e 10 Petkovic. No ataque, 8 Marco Brito, já que o Robson Luiz está suspenso, e 9 Anderson, este o time do técnico Joel Santana. Vamos confirmar o trio de arbitragem para o jogo desta noite, aqui no Alto da Glória, a capital ecológica do Brasil. O mais jovem do quadro de árbitros que trabalha na Série A, dos árbitros que trabalham na Série A, Rodrigo Martins Sintra, com Márcio Luiz Augusto e Nilson de Souza Monção. Mas ele vem tendo muitas oportunidades no Campeonato Paulista, no Campeonato Brasileiro. Enfim, o fato de ser também muito jovem, tem essa questão da inexperiência, um pouco de falta de jogo de cintura algumas vezes, uma flexibilidade em determinados momentos, mas ele vem crescendo também nesse aspecto, ele vem amadurecendo, a arbitragem dele vem num crescendo e ele é um dos árbitros em quem a Confederação e a Comissão de Arbitragem deposita grande esperança no futuro dessa renovação que vem acontecendo no futebol brasileiro. E tem boas condições de levar o jogo a bom termo até o seu final. Muito bem, o Vasco entrou em campo muito atrasado, já estamos aí com 9 horas e 52 minutos no horário de Brasília. Enfim, o Vasco em campo com muito suspense na escalação e na expectativa de emplacar uma sequência de vitórias. Vamos ao gramado, estamos nesse momento no Morumbi. Os jogadores de São Paulo e São Caetano fazem um círculo. E os jogadores de São Paulo e São Caetano neste momento estão reunidos fazendo uma reza pela recuperação do Serginho. O médico do São Paulo, Dr. José Sanches, que foi um dos médicos que fizeram o entendimento, disse que ele estava sem o pulso periférico e ofegante. Não sabe, Dr. José Sanches, a princípio não tem noção do que ele teve ainda. E é um estado, claro, muito preocupante do Serginho. Nesse momento, jogadores e torcedores no estádio do Morumbi, o jogo é paralisado. Há uma
uma corrente, uma reza sendo feita nesse instante. Está ali o técnico Leão, o Kleber Abad, é o juiz do jogo do Morumbi, todos nitidamente abalados no estádio do Morumbi. E claro que nós todos estamos aqui muito preocupados. A gente está vendo o lance do momento que o Serginho caiu. Veja, olha, ele não está, a bola foi disputada lá na linha de fundo, o grafite está ali passando por ele. Aí o Serginho simplesmente desmorona. Provavelmente resultado de algum problema mesmo, ou até de um choque anterior que a gente ainda não sabe. E depois a sequência do atendimento que ocorreu pelos médicos do São Paulo e São Caetano lá no estádio do Morumbi. Nós já mostramos que o Serginho saiu na ambulância do estádio do Morumbi. O Vasco entrou de calção branco. Entretanto, o Rodrigo Sintra estava fazendo uma ponderação lá para o goleiro do Vasco, que está de calção preto. Ele falou alguma coisa com o Cássio. Aí você vê o Coutinho. Luiz. Diga. Estamos aqui com o Petkovic. Pet, nos últimos 2 jogos do Vasco contra o Vitória, apesar da derrota, e contra o Flamengo, o time criou muito e não conseguiu fazer os gols. Contra o Flamengo foi 1, contra o Vitória foi 1. Isso preocupa vocês? De certa forma, o Joel conversou com vocês para no momento da finalização ter mais tranquilidade? A única coisa que eu não concordo com você, que não são os últimos 2 jogos, eu acho que os últimos 38 a gente está criando, mas não está realizando a chance. Mas futebol é assim, temos que aperfeiçoar, temos que caprichar mais. Então, se a gente conseguir fazer um bom jogo, com conclusão melhor, então vamos ter chance de ganhar deles. Esse esquema hoje, com 3 jogadores mais de marcação no meio de campo, te libera mais para criar, Pet? A gente, muitos jogos jogou com 3 volantes e hoje também. Obrigado, Pet. Gil? O técnico Antônio Lopes está aqui, cumprimentou vários ex-companheiros do Vasco, né, que trabalharam contigo, mas agora é hora de vitória, né, Lopes? É diferente, nós somos profissionais, né, gostamos, né, todos os clubes que nós passamos sempre deixamos bons amigos, né, mas agora é a hora do trabalho, é a hora do profissionalismo e vamos fazer de tudo para poder ganhar o Vasco. Ok, técnico Antônio Lopes confirmando com o contrato renovado até o fim de 2005. E o gol do Corinthians em Criciúma, Renato. Mas Criciúma 0, Corinthians 1, logo no comecinho do jogo, no Heriberto Wilson, em Santa Catarina. Tá aí o técnico Joel Santana. E tem a novidade do Silva escalado no meio de campo do Vasco. Do outro lado, o Antônio Lopes, na expectativa da autorização para o início do jogo, para disparar o cronômetro ali, o técnico Antônio Lopes. E o goleiro do Vasco voltando. O calção da mesma cor dos jogadores do Coritiba. No estádio do Morumbi, o jogo continua paralisado em função do acidente ocorrido com o zagueiro Serginho do São Caetano. E neste momento, o Kleber Abad está consultando o juiz do jogo, o Kleber Wellington Abad, para saber se os jogadores estão com condições de continuar com o jogo no estádio do Morumbi. O goleiro do São Caetano, Silvio Luiz, em uma das entrevistas no estádio do Morumbi, disse que conhecedor de um problema do Serginho, que ele estava até fazendo um tratamento, mas a gente não sabe ainda direito qual o problema. O Silvio Luiz não foi muito claro nas explicações de qual o problema. Neste instante, autoriza Rodrigo Martins Sintra, a bola rolando, está valendo, começa em Curitiba. Curitiba e Vasco da Gama pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aí o Thiago tentando a jogada com o Coutinho, o toque foi muito forte, a lateral favorecendo o Curitiba. Renato Marcília, nesse caso o Kleber Abad do jogo do Morumbi, ele pode suspender a partida? É uma situação realmente bastante difícil, o árbitro tem a sensibilidade. Enfim, ele tem que o futebol é um espetáculo, né? No momento em que deixa de ser espetáculo, em que tudo passa a ser uma preocupação, evidentemente natural, em função da situação do jogador Serginho, o impactante, em que as pessoas emocionalmente passam a não ter as condições de executar o seu trabalho, desenvolver um espetáculo como o público merece. Também eu acho que tem que haver uma atitude de bom senso e até a suspensão do jogo, caso ele considere que isso seja necessário. Aí o Aristizábal chegando o time do Coritiba. Tentou o chute de esquerda, o Aristizábal, a bola vai pela linha de fundo.
E o Figueirense diminui para o Figueirense no jogo contra o Paraná, aqui mesmo em Curitiba, no Pinheirão. Alexandre Gaúcho faz para o Figueira. Agora Figueirense 1, Paraná Clube 2. E aí, Marcílio, um fez falta no outro fez falta no um, mas o juiz optou pela falta sobre o Anderson. Pela mais grave, né? Pela mais assintosa. Se mandando o time do Vasco. Lindo lance, o chute foi para fora. O Coutinho experimentou de longe. Vamos voltar a imagens do estádio do Morumbi agora, onde ocorreu um acidente com o Serginho, que saiu desacordado, sem pulso periférico. E no placar do Morumbi, Serginho, oramos por você. É o sentimento de todos nós. O jogador do São Caetano, que saiu desacordado do estádio do Morumbi. No gramado mesmo, passou por massagem cardíaca, por respiração boca a boca, e saiu de ambulância do Morumbi para ser atendido em um hospital mais próximo do estádio do São Paulo. O jogo continua paralisado lá no estádio Cícero Pompeu de Toledo, Morumbi, em São Paulo. Não houve choque, o Serginho caiu sozinho, provocando cenas fortes, momentos de tristeza e apreensão para todos nós. O jogo continua paralisado no Morumbi, 0-0. Esse jogo tem contornos de final de Campeonato Brasileiro entre São Paulo e São Caetano. Mais uma noite até fria, né? Estamos lá na primavera, no sudeste brasileiro. Finzinho do mês de outubro, temperatura de 13 graus agora no Alto da Glória. Aí o Ataliba tentou no comando para Aristizábal, olha o chute, a bomba foi à direita do gol. Defendido pelo Cássio no chute do Adriano. Os jogadores neste momento estão saindo de campo, estão deixando o gramado do Morumbi. O jogo está sendo suspenso no estádio do Morumbi. São Paulo e São Caetano, 0-0. O jogo não prosseguirá. Pelo menos essa é a informação de momento do estádio do Morumbi. Aí o Aristizábal, lançamento do Brum. Chegou o Chiquinho para fazer o corte, acabou perdendo. Jusemar ganhou, levantou para o Tuta. Ele girou bonito o Tuta. Capitão do Coritiba hoje o Tuta. Enquanto o Tio vai marcando seus gols pelo Fluminense, o Romário ontem esteve em São Januário conversando com a diretoria do Vasco, começando a alinhavar um projeto para o ano que vem, para ele poder voltar ao Vasco e disputar o Campeonato Carioca. O objetivo é fazer um contrato de 3 meses, tempo do Campeonato Estadual. E quando o Eric se refere a projeto, é no sentido de reforços, enfim, de um apoio, né, ao Romário. Essa é a ideia do Romário, do próprio Vasco, de ter uma passagem, talvez a passagem final como profissional pelo Vasco, com condições de desenvolver um bom trabalho. Só mais um detalhe com relação a esse projeto, Luiz, porque hoje o Vasco tem uma folha de pagamento, a mais baixa do Rio de Janeiro, não ultrapassa 500 mil reais. E para que o Vasco possa ter jogadores de alto nível, jogadores de seleção brasileira, precisaria de um apoio de empresários, e é isso que o Romário vai tentar buscar e tentar trazer para o Vasco. Mas no primeiro turno foi 3-2 para o Coritiba, em São Januário. O Coritiba interrompeu uma série de vitórias do Vasco, inclusive uma contra o Flamengo também no primeiro turno. Tentou o Chiquinho. Está jogando o Reginaldo Vital. Tentou o passe no comando para Aristizábal. Tentou por cobertura, um chute um pouco mais forte do que um toque só por cobertura. Jogou pela linha de fundo, é só tiro de meta, favorecendo o Vasco da Gama. O São Paulo ganhou do Paysandu por 7-0. É a maior goleada do campeonato. Aí o Petkovic. Tentou no comando para o Anderson, saiu Fernando, o Anderson brigou. A bola vai sobrar com o Coutinho, isolou geral o Coutinho. Tudo bem que ele estava marcado pelo Roberto Brum ali em cima, não foi uma finalização tranquila não. Luiz, o Fernando está voltando hoje ao gol do Coritiba. Ele tinha participado dos 36 jogos até a partida contra o Juventude, ficou de fora porque tinha torcido o tornozelo. E o lance, olha, é absolutamente normal. E o Noronha destacava que foi com o cotovelo. Foi com o cotovelo, né, Marcílio? Foi com o cotovelo, foi antes. É uma jogada muito perigosa. O cotovelo, às vezes, é mais perigoso do que o pontapé. O estrago que faz normalmente é no rosto, né? É numa área mais sensível do corpo. Aí a bomba
vai à esquerda, a direita do gol foi à esquerda do Emerson ali, que pegou esse chute de pé esquerdo. Vai lá o Petkovic para fazer a cobrança. Aos 28 minutos e 50 de bola rolando no primeiro tempo. Os gols seguem acontecendo na noite de quarta-feira. Olha o Pet, jogou pela linha de fundo. Os gols acontecendo. São 8 jogos nesta quarta-feira e David empata para o Santos no Maracanã. O resultado é muito importante. Se manda o time do Coritiba. Reginaldo Vital, buscou o cruzamento e o juiz vai marcar pênalti. O Rodrigo Sintra entendeu que o Thiago tocou propositalmente a mão na bola e está marcando o pênalti que favorece o Coritiba. Olha o lance aí, Marcília. Os 4 gols de pênalti que o Coritiba fez nesse campeonato foram todos de Tuta. Era o Tuta para fazer a cobrança, tem 12 gols no Campeonato Brasileiro. É o artilheiro do Coritiba. Aí o Tuta para a cobrança. Aos 33 minutos, o Coritiba tem a chance de abrir o placar aqui no Couto Pereira. Vai lá o Tuta para a cobrança do pênalti. Passe no meio do gol, é o 4º goleiro utilizado pelo Vasco no Campeonato Brasileiro. Autorizado o Tuta. Foi pra bola, Tuta bateu, defendeu, Cássio, olha o rebote, o chute, Cássio! Primeiro pênalti do Tuta, depois do rebote, o chute do Ricardo. 2 vezes Cássio para salvar o Vasco. O torcedor do Curitiba ficou na expectativa e ficou lamentando, para alegria da torcida do Vasco. E com um detalhe, vamos ver depois na repetição, o goleiro do Vasco ficou parado. Ele não se mexeu. Ele dá aquele primeiro passo instintivo que é natural de impulso. Mas perfeitamente paradinho, esperando a cobrança. Impressionante isso. Reflexo excepcional. Saiu rindo o Tuta ali. Ele está rindo da própria situação indesejável que ele viveu, né? Jogou na esquerda para o Adriano, vem o Fabiano na marcação. Tuta se manda, vai lá para a área, Reginaldo Vital também. Veja o Ricardo, rolou para o Aristizábal, levou para o pé esquerdo, preparou para o Atali, a chance do gol, jogou para fora. O que está acontecendo? O último eclipse lunar deste ano, o eclipse total da Lua, está parcial nesse instante, né? É a Terra se interpõe entre o Sol e a Lua e faz essa sombra da Terra que escurece a Lua. Está acontecendo nesse instante. Pode ser acompanhado do Brasil inteiro esse fenômeno. Claro que nas cidades, nos lugares onde o tempo está bom, o céu está aberto, né? E é sempre muito bonito. Ele entendeu que houve um toque do Silva, que fica indignado. Silva que joga com a camisa 19, porque o Vasco não usa a camisa 11. Voltará a utilizá-la com a volta do Romário ano que vem. O Vasco aposentou a camisa 11 em homenagem ao Romário. Aí o Jusemar para fazer a cobrança da falta aos 47 minutos e meio. Zagueiro Miranda vai lá para a área, Tuta também, levantamento, Tuta subiu, Miranda também, olha o toque, defendeu Cássio! Que grande defesa na cabeçada do Wagner. A bola passou pelo Tuta, pelo Miranda, apareceu o Wagner quase na linha de fundo. E de cabeça por pouco não fez o primeiro gol do jogo. Mais um escanteio para o Coxa. Levantamento, bola vai sobrar com o Ricardo, Petkovic na marcação, apita Rodrigo Martins Sintra. Fim de papo no primeiro tempo, de 0 para o Coritiba, 0 também para o Vasco. O show do intervalo começa com os repórteres da Globo, o Gil Rocha e o Eric Faria. Vamos ver aqui o Cássio rapidinho. É esperar que o time volte um pouco melhor para a gente sair com um resultado legal daqui. Cássio, você nem se mexeu na cobrança de pênalti do Tuta. É uma estratégia tua ou você foi um sentimento no momento ali? Não, isso aí eu faço sempre. E
Aí, e treinando também bastante, o Pet já havia me falado como ele batia mais ou menos, jogaram juntos no Flamengo, e eu, fui feliz. Obrigado, Cássio. Luiz Roberto. Você está revendo a defesa do pênalti do goleiro Cássio. O jogo está 0-0 aqui em Curitiba. Vai começar o segundo tempo aqui em Curitiba. Rodrigo Martins Sintra autorizar o reinício de jogo. De 0 para o Curitiba, 0 também para o Vasco. Autoriza Rodrigo Martins Sintra, a bola rolando, está valendo, começa o segundo tempo no Alto da Glória em Curitiba. De 0 para o Curitiba, 0 também para o Vasco da Gama. Curitiba, Luiz, volta com 3 atacantes, agora em campo 17, Laércio, entrou no lugar do Reginaldo Vital 10. Portanto, Laércio 17 no lugar do Reginaldo Vital, número 10, esta modificação no time do Curitiba. O Vasco é o mesmo do primeiro tempo, só lembrando que o Marco Brito saiu machucado, entrou o Rubens, e confirmando, o Vasco joga no domingo contra a Ponte Preta em São Januário. Só poderá ocorrer jogos no domingo em cidades onde não há segundo turno das eleições municipais. Aí o Ricardo, que é o caso do Rio de Janeiro. Levantamento para precisava, muito forte, a bola vai saindo pela linha de fundo. Aí você vê o camisa 17, Laércio, que entrou no lugar do Reginaldo Vital no time do Coxa. Jusemar. Tentou o levantamento de novo para o corte do Emerson. Voltou no Jusemar, que chuta bem de fora da área. Aristizábal tentou para o Tuta. Recebeu um chute de esquerda para a defesa do goleiro. Ricardo chegou queimando. O Ricardo foi, o Aristizábal acabou deixando. Ali o Roberto Brum posicionado. E também o Ricardo. Exatamente, o Jusemar não foi não para a cobrança. Vai lá o Roberto Brum. Veja a distância, 25 metros e 60 centímetros. Roberto Brum para a cobrança. Pé direito no travessão. Fica se lamentando o Roberto Brum. Botou com categoria. E a bola explodiu no travessão. Logo a gente se vê por aqui. Luiz, uma informação interessante sobre os dois técnicos. O Joel Santana e o Antônio Lopes, desde 1997, se revezam na conquista de títulos pelo Vasco. O Antônio Lopes conquistou 4 títulos e o Joel Santana 2 títulos pelo Vasco, desde 1997 até 2003. Só os dois conquistaram títulos no Vasco. Eles têm uma identidade com o Vasco muito forte, né? O Antônio Lopes, que está aqui no Curitiba desde o começo da temporada. O Curitiba é um dos 4 times que não trocaram de técnico no Campeonato Brasileiro. E o Joel de volta ao Vasco. É a 4ª vez que o Joel é técnico do Vasco. Foi falta, Marcília? Não houve nada. 2 pulos. O jogador do Curitiba foi mais alto, simplesmente. Saltou mais. Curitiba que ainda não perdeu para equipes cariocas nesse Campeonato Brasileiro. 5 jogos, venceu 4, empatou 1. E o Vasco não vence o Curitiba aqui na capital paranaense há 7 jogos, desde o ano de 2000. O Vasco não consegue uma vitória aqui sobre o Curitiba. Aí o Petkovic. 29 faltas no total. Petkovic vai lá para a cobrança da falta. Domingo contra o Flamengo, ele era um pouco mais próximo do gol, mas de forma magistral jogou no travessão. Vai lá o Pet para fazer a cobrança. O Rubens fica um pouco mais atrás. Vai lá o Pet. Já fez 15 gols no campeonato. 10 deles de bola parada. Agora isolou o Petkovic. Os jogadores do Vasco no aquecimento. Todos ali agasalhados. Muita gente com luvas. Outros resultados na noite desta quarta-feira: Internacional 1, Guarani 3. Fluminense ganhou de 7-1 do Juventude. A Ponte Preta fez 3-0 no Paysandu. Olha o chute de longe, segura firme, Cássio. O Ricardo experimentou lá do meio de campo com a esquerda. Tá frio mesmo. Tem que proteger mesmo. Aí o corte do Silva. Está jogando na esquerda com o Rubens.
Tem o Petkovic pedindo mais atrás. O Rubens acabou bobeando. O Pet ficou apavorado porque estava pedindo a bola. Roberto Brum domina, fez o levantamento. Olha o Tuta, subiu. Bola vai sobrar na esquerda com o Laércio. Dominou, tentou pro Tuta. Furou o Tuta, tinha acabado de se levantar. A bola voltou para ele, tocou de cabeça. Cássio defende. Na sequência, a bola é desviada pela linha de fundo. Impressionante a grande defesa do Cássio. Aí o Henrique teve que colocar a bola pela linha de fundo, mas ele estava ali debaixo do gol. Aí vem o Vasco. André Lima mais atrás. Esse é o Silva. Tem o Rubens pelo comando. Tem o Thiago pela direita. Ele leva a jogada. Vem o Silva. Vai trombando, vai ganhando. Foi para a área, bateu cruzado. Espalma o goleiro. E na sequência completa a defesa o Fernando. Finalmente o Vasco respirou. Deu uma da graça, chegou no gol do Curitiba. Aí o André Lima. Tem o Rubens pela direita recebendo. Tentou a devolução para o André Lima e a falta sobre ele. O Rodrigo Sintra. Vai ter que expulsar. Já tem amarelo, Miranda. Aí está expulso o jogador do Coritiba. Miranda que levou o cartão amarelo naquela reclamação do primeiro tempo, em que o Rodrigo Sintra não mostrou o cartão para o Anderson. E aí a revolta do jogador do Curitiba na época, naquele momento, 3 jogadores cartão. O Adriano, o Fernando e o Miranda. Agora se justifica o cartão. Só que ele está levando o vermelho, ter levado equivocadamente o amarelo no primeiro tempo. O presidente da Federação Paulista de Futebol, Marco Polo Del Nero, acaba de anunciar que o futebol paulista estará de luto por 7 dias em função da morte do zagueiro Serginho do São Caetano. Durante o jogo São Paulo e São Caetano, não houve choque, ele sozinho sentiu o problema e caiu desacordado no gramado do Morumbi. Aí o Pet para fazer a cobrança do escanteio. De vez em quando ele tenta o olímpico, tenta gol de escanteio o Pet. Aí foi para a cobrança, o Pet fechado. A bola voltou no Petkovic. Aí o Pet tentou o drible, foi para a linha de fundo. Opa, foi puxado o pênalti. Grande lance de Petkovic desde o início. Na cobrança do escanteio, a bola, tive a impressão que ela bateu na trave, voltou. Lance individual do Petkovic que sofreu o pênalti. Apenas uma pergunta. Se a bola bateu na trave, voltou para ele deu 2 toques, a jogada foi irregular, não foi não, Marcelo? Se bateu na trave. Na cobrança do escanteio, aqui o pênalti foi claro. A questão é se na cobrança do escanteio, essa bola bate na trave e volta para ele sem ter tocado em ninguém. Aí o lance é irregular, porque ele toca 2 vezes seguido na bola antes que o outro jogador o faça. Agora vamos tirar essa dúvida. Acho que foi na trave. Tudo bem, o goleiro tá ali, pode exatamente ter até tocado por um outro ângulo, talvez você chegue a essa conclusão, mas olha lá. Ou o jogador do Vasco resvalou de cabeça. Ou resvalou no jogador do Curitiba. É muito difícil, entende? Agora se ela põe bate só na trave, volta para ele, a partir do momento que ele toca na bola novamente. Agora, Marcelo, vamos ver se o jogador do Vasco toca. Acho que, rapaz, que difícil. Mas enfim, eu não tô convicto que ela tocou não. Acho que ela foi na trave, mas terminou no Maracanã, hein? Olha só, agora uma bola de papel ali que foi atirada para o campo. E o Rodrigo Sintra vai entregar para o 4º árbitro. E aí vai para o relatório e toda aquela história que envolve as punições do STJD por objetos atirados nos campos do Campeonato Brasileiro. O Petkovic tem a chance de fazer um gol aos 45 minutos e deixar o Vasco muito próximo da vitória. Há 7 anos que o Vasco não vence em Curitiba. Aí o Pet, ele tem 15 gols, 10 deles de pênalti no campeonato. Aí não, o Petkovic para a cobrança. O Rodrigo vai indicar 4 minutos. Aí o Petkovic na cobrança. Vai ser autorizado o Pet. 0 Curitiba, 0 Vasco.
O Sintra vai olhar a posição da bola agora. Ele é muito detalhista, o Sintra. Olhou a posição da bola e aprovou a posição da bola. Criciúma 1, Corinthians 1, placar final. Petkovic na cobrança. O Vasco pode sair na frente. Autorizado, vai Pet, bateu. Gol do Vasco! Petkovic, número 10, cobrando pênalti. Aos 46 do segundo tempo. Goleiro para um lado, bola para o outro. E o Vasco sai na frente em Curitiba. Vitória importantíssima, que vai afastando o Vasco das últimas posições do Campeonato Brasileiro. Há 7 jogos desde 2000 que o Vasco não sabe quem é ganhar do Coxa aqui em Curitiba. Você que está curtindo e viu há pouco a repetição, se a bola do escanteio foi diretamente na trave, voltou para o Pet. Olha o Capixaba, o Curitiba apertando. Ele não pode tocar de novo na bola. Você ficou convicto de que ninguém desviou, Marcília? A impressão mais clara que eu tenho é de que a bola toca na trave e volta para o Petkovic. Veja o Roberto Brum. Ou seja, o lance estaria irregular no momento que ele toca novamente na bola. Você, Noronha, achou que houve desvio? Que é um lance tão difícil? Bom, eu denunciei, né? É bom o Marcílio explicar quais são os pontos neutros de um jogo de futebol. Diz aí, Marcílio, os pontos neutros. A gente tem as informações oficiais agora de São Paulo acerca do acidente com o Serginho, que vitimou de forma fatal o zagueiro Serginho do São Caetano. Aí o Petkovic vai tentar chegar à linha de fundo. Foi a linha de fundo o Pet, dominou, vai de novo para a jogada individual. Fez o recuo agora para o Rubens. Tem na esquerda o Diego pedindo. Aí o Diego recebe. O Vasco vencendo por 1-0, o gol do Pet. Aí o André Lima. Silva. Esse é o Thiago. Aí mantendo no campo de ataque a bola o time do Vasco. Agora 2 jogadores do Curitiba apertando ali. E nós vamos agora com informações do repórter Abel Neto, direto de São Paulo. Pois não, Abel? Exatamente, agora oficial, agora em há pouco chegou aqui o boletim oficial do Hospital São Luís, informando o falecimento do jogador Serginho. O boletim diz que o jogador deu entrada no hospital exatamente às 10h05 da noite. Apesar de todos os esforços da equipe médica, o Serginho faleceu às 10h45. O Serginho se chamava Paulo Sérgio de Oliveira Silva, tinha 30 anos, completou 30 anos no dia 19 deste mês, nasceu em Vitória do Espírito Santo, estava no São Caetano desde 97, lembrando que esse não é o primeiro caso assim de morte com problema cardíaco no futebol brasileiro. Em 1982, o jogador Carlos Alberto Barbosa jogava no Sport Recife, morreu também no campo no jogo na Ilha do Retiro. Casos que vem acontecendo também recentemente no futebol mundial. Em 2003, na Copa das Confederações da França, o jogador Fou do Camarões também morreu no campo com problemas cardíacos. E neste ano, o Nico Ferrer, jogador húngaro que defendia o Benfica, morreu também no campo com problemas cardíacos. Portanto, agora oficial o boletim do Hospital São Luís informando o falecimento do jogador, o zagueiro Serginho do São Caetano. Abel Neto, do Hospital São Luís. Informações do Abel Neto confirmando de forma oficial a morte do zagueiro Serginho do São Caetano durante o jogo São Paulo e São Caetano, que foi interrompido. Curitiba 0, Vasco da Gama 1, gol de pênalti do Pet. Vamos agora saber quem é o craque do jogo. Aí o escolhido. Cássio, goleiro do Vasco, pegou pênalti no primeiro tempo. Fez grandes defesas no segundo tempo e foi escolhido com a sua participação, mandando mensagens de texto como craque do jogo.
Portanto, Cássio do Vasco, o goleiro do Vasco, escolhido o craque do jogo na vitória com gol de Petkovic do Vasco por 1-0 sobre o Coritiba. A cobertura completa dos gols da rodada e a reportagem completa sobre o falecimento do zagueiro Serginho do São Caetano você vai ter já já no Jornal da Globo com os nossos repórteres. Nós estamos chegando ao final desta transmissão, numa noite de futebol, que normalmente é uma noite alegre, de gols, de lances para serem discutidos, de alegria para as torcidas, mas hoje é uma noite triste pelo falecimento de Paulo Sérgio de Oliveira Silva. Aos 30 anos, faleceu Serginho, zagueiro do São Caetano, casado. Na capital paranaense, Petkovic cobra o escanteio na trave e a bola volta para ele. Não pode. O juiz Rodrigo Sintra não marca jogada ilegal e na sequência Laércio puxa Petkovic na área. Ele mesmo na cobrança e o Vasco vence o Coritiba.